Olá! Hoje em Mateus 6 nós falaremos sobre a ajuda ao necessitado, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o dinheiro e sobre a ansiedade. Se esse assunto é importante para você, fica até o final do vídeo e depois que você ouvir esse vídeo, você lê a palavra de Deus em Mateus 6, porque a Bíblia ela é viva. Então, por mais que eu tente explicar algo para você, quando você lê a Bíblia vai ter algo que o próprio Espírito Santo falará diretamente com você, tá bom? Então, lê esse capítulo de Mateus 6 e reflita. Bom, aqui no começo do capítulo fala sobre ajudar o necessitado. Quando você fizer o bem para alguém, não mostre para ninguém. Não deixe que o orgulho entre em você. Ajude a pessoa sim, mas em silêncio. Só você e a pessoa precisa saber. A Bíblia ela é tão avançada e Jesus ele é tão sábio que se preocupa com o necessitado. Imagina a vergonha que essa pessoa pode sentir de você sair falando para todo mundo que você ajudou ela. Então Jesus deixa bem claro aqui para você não sair falando, para você ajudar em secreto, porque publicamente o teu Pai no céu, ele vai te recompensar. Então, em secreto e publicamente, Deus ele te recompensa. E não deixa o orgulho entrar no seu coração. Ah, eu ajudei, foi por minha culpa. Porque tudo que é orgulho não vem de Deus. E se não vem de Deus, ele vem de quem? Vamos seguir então. A oração ela não é para o outro ficar te ouvindo. Não é para você sair falando em voz alta que você está orando, não. Não tem esse orgulho também na oração. A oração ela é para Deus, é do seu coração direto para o coração de Deus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Isso é a oração. Não deixa com que você se preocupe, se eu estou orando bonito, se todos estão me ouvindo. Não, não é isso que Deus quer. Ele fala nesse capítulo exatamente como Ele quer as nossas orações. Então, quando você orar, não ora para se aparecer, não ora para alguém ver, para as pessoas te elogiar, né? Porque quando alguém te elogia, você já recebe a sua recompensa. Então, Deus ele não dá a recompensa dele. Então, o que é melhor? Você receber a sua recompensa ali com Deus ou você receber a sua recompensa por um ser humano? Eu prefiro receber com Deus. Então, eu prefiro orar em secreto e publicamente o Senhor, ou no momento certo, Ele me dá a minha recompensa. E não um ser humano, e não alguém que me elogia, que fala que a minha oração é bonita. Não, muito pelo contrário, eu prefiro a minha recompensa do céu. Outra coisa muito importante é que Deus deixa bem claro que a nossa oração, ela não precisa ser como uma reza, ela não precisa ser repetidamente a mesma coisa. O que Ele quer é uma conversa, é um diálogo. Ele quer conversar com você. E o Senhor, Ele também responde a sua oração no momento que você está orando. Porque se é uma conversa, dois têm que falar. Então você fala e o Senhor, Ele te responde. Ele, nesse capítulo, nessa parte aqui, no 7, ele deixa bem claro que ele não quer, que não adianta a gente ficar repetindo, fazendo a reza, sempre falando aquelas mesmas palavras para Deus. Não, ele quer uma conversa com você, ele quer que saia do seu coração. Outra coisa importante, orar em pensamento é bom. Por quê? A gente sabe que o inimigo da nossa alma, ele não escuta os nossos pensamentos. Então tem coisas que é importante você orar em pensamento, porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai te ouvir. Ele está ouvindo o que você está orando. Porém, quando a gente ora em pensamento, é um pouco perigoso, no sentido de a sua mente vagar, flutuar, e você depois nem lembrar mais do que você está orando. Então é importante a gente orar, mas declarando, orar em voz alta, declarando no reino, você mesmo ouvindo a sua voz, porque isso ajuda na sua concentração, você orar em voz alta. Uma vez uma amiga minha me disse assim: Paola, eu não consigo orar porque eu tenho vergonha de orar em voz alta. Aí eu disse pra ela brincando, é engraçado, quando a gente vai fofocar de alguém, quando a gente vai fazer alguma coisa que não é correta, a gente não tem vergonha. Mas agora orar a gente tem vergonha? E a gente tá orando pro Rei dos Reis, pro Senhor dos Senhores, do Deus que pode te socorrer, que pode mudar a sua história. Então, quando você orar, uma dica que eu dou é orar em voz alta, é orar com autoridade, é falar, é declarar no mundo espiritual, no reino espiritual, tudo que está no seu coração e declarar a tua fé e o teu amor, o teu louvor a Deus, tá bom? Para Deus ouvir sua oração, ela precisa estar ligada com perdão. Então, se você tem algo no seu coração contra alguém, imediatamente declara no mundo espiritual. Fala: Senhor, me ajuda a perdoar. Eu quero perdoar, eu libero perdão para essa pessoa, para essa situação. A oração, ela precisa vir com perdão. Outra coisa importante aqui é sobre o jejum. O Senhor, Ele espera que o nosso jejum, quando a gente jejuar, a gente não fica falando para todo mundo que tá de jejum, como os fariseus faziam, rasgava a roupa, deixava a barba grande, para
para mostrar que eles estavam em jejum, que eles eram mais santos e novamente orgulho no coração. Deus, ele não quer isso. Ele quer que quando você apresentar um jejum para ele, seja em secreto, seja você e Deus. E o jejum, ele é para alimentar o nosso espírito. Quando acontece bênçãos materiais, é automaticamente, né? Acontece, mas o foco do jejum principal é alimentar o teu espírito. O jejum, ele tem poder no reino espiritual. O jejum, ele traz munição para sua vida espiritual. Às vezes o seu milagre, aquilo que você pediu para Deus, o Senhor já declarou no mundo espiritual. Só que a batalha ali no livro de Daniel fala que quando ele pediu a bênção dele para Deus, Deus ele mandou a bênção para Daniel desde o primeiro momento que Daniel orou. Só que na atmosfera espiritual, por que às vezes quando a gente ora, quando a gente pede algo para Deus, não acontece? Não é porque Deus é ruim, é porque você tem que persistir em oração, e principalmente em jejum. Porque no livro de Daniel, quando ele orou, ele pediu para Deus, Deus ouviu a oração dele desde a primeira vez que ele orou. Só que Deus mandou um anjo para trazer a bênção para Daniel. Só que na atmosfera espiritual do céu para a terra, o anjo, ele foi descendo e ele encontrou o rei da Pérsia, o inimigo da nossa alma. E eles começaram a brigar, porque o inimigo da nossa alma, ele não quer deixar as nossas bênçãos descer para a terra. Porque daí ele pode colocar no seu coração que Deus não te ouviu, que Deus não existe, que Deus está longe de você. Então, Daniel, ele pedia bênção para Deus, mas ali na guerra, na atmosfera espiritual, os demônios não deixavam descer a bênção de Daniel. O que Daniel fez? Ele entrou com jejum e oração. E o jejum é a única coisa no mundo espiritual que expulsa demônios, que tem poder para trazer sua bênção para a terra. A sua bênção espiritual, física, emocional, em todo sentido. E aí Daniel jejuou, Deus, eu imagino que Deus estava no trono dele e falou assim, ué, eu já não mandei a bênção para Daniel? O que está acontecendo? Chama o anjo lá que eu mandei a bênção. Veio o anjo, explicou da guerra espiritual. Então Deus mandou um outro anjo mais forte e a bênção de Daniel desceu. Pelo jejum de Daniel, pelo jejum e oração. O jejum, ele vai primeiro mudar você, ele não vai mudar o coração de Deus. O jejum, ele vai trabalhar em você. Espiritualmente, ele vai trabalhar em você. E aí, trabalhando em você, na atmosfera espiritual, você também tem munição e você também recebe a sua bênção automaticamente. Mas quando jejuar, não põe orgulho no coração, jejua em secreto, você e Deus. Não mostra para todo mundo, não sai trabalhando, fazendo coisas que você sabe que não vai alimentar o seu espírito. Quando você jejuar, nem for 1 hora, mas fica essa 1 hora alimentando o seu espírito com oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia, escuta uma pregação, mas não faça dieta como jejum, né? Eu tô sem comer, vou trabalhar, aí lá no meu trabalho eu xingo alguém, eu brigo com alguém, pronto, isso não é jejum, isso é uma dieta. O jejum é para alimentar o seu espírito. Então agora, Senhor Jesus, ele fala sobre os tesouros na terra. Não seja escravo do dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Olha que forte. Tão pobre que só tem dinheiro, porque a pessoa, ela é pobre de espírito, e o Senhor Jesus, ele deixa claro nesse capítulo, para você não ser refém e nem escravo do dinheiro. Não junta na terra, não junta tesouro aqui na terra, muito pelo contrário, junte no céu. Coloque o seu tesouro em um lugar certo. Então assim, se eu tenho dinheiro aqui na terra, não é pecado, não é errado, você tem que ter. Só que se você tem, ajuda o necessitado, ajuda um órfão, uma viúva, uma pessoa que é pobre, né? Se você tem uma empresa, abre mais vagas de emprego para você poder ajudar alguém. É isso que Deus quer, o amor ao próximo. Se todo mundo fizesse isso, a gente teria um mundo bem melhor. Então nessa parte, Deus, ele fala para você não ser escravo do dinheiro. Não deixe o dinheiro ser o seu Deus. O que está sendo o seu Deus hoje? Você já fez essa pergunta? Será que é o meu dinheiro? Será que é o amor que eu tenho ao meu dinheiro? O que é o seu Deus hoje? Faça essa pergunta hoje para você. Aí logo abaixo o Senhor fala de luz e trevas. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo se enche de escuridão. Mas se seus olhos forem bons, o seu corpo se enche de luz. Então, para onde você está olhando? Para onde você está indo? O que você está acompanhando é o que vai encher o teu corpo, o teu espírito, a tua alma, as tuas emoções, a tua mente, o teu coração. Tudo isso que você vê, que você busca, vai encher o seu corpo. Então, que você possa olhar para a luz e se encher de luz. Nessa parte o Senhor fala isso. Depois o Senhor fala assim que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você acende vela para Deus, ou você acende vela para o diabo. Essa é a mensagem clara, né? E nós devemos sim acender vela somente para Deus. Nós devemos sim honrar somente Deus, o poderoso, o eterno Pai. E por final, aqui fala, né, que os passarinhos, eles acreditam tanto que Deus vai honrar eles. Eles acreditam tanto que Deus vai cuidar deles, que eles até louvam a Deus. Então o Senhor, se Ele cuida dos passarinhos,
Se Ele cuida das árvores, se Ele cuida da natureza, você pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Então não anda ansioso não, tenha fé, a sua fé chama a atenção de Deus. Quando você tem fé, que mesmo que pareça estar tudo fora do controle, mas Deus está no controle, isso chama a atenção de Deus. Ele levanta do trono dele e olha para você, porque Ele fala assim, opa, eu vi fé aqui. E aí o Senhor Deus, Ele olha para você, imagina que lindo, Deus olhando para você. Então assim como os passarinhos louvam, porque eles sabem que o Senhor vai cuidar deles, que você possa louvar a Deus no meio da sua adversidade. E saiba que Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de você, Ele se importa com você. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele te ama. Independente do seu pecado, se você tiver arrependimento, o Senhor Deus, Ele fará tudo por você. E não porque você merece, mas sim porque Ele é a graça, Ele é o amor e Ele morreu por você.